É uma façanha absolutamente magnífica de engenharia e logística. E os arqueólogos determinaram que, ao longo de 18 anos, os construtores removeram mais de 400 mil toneladas de rocha. Alguns templos desafiam o tempo, outros a lógica. E alguns parecem desafiar as próprias leis da natureza. Imagine pedras maciças erguidas sem o auxílio de máquinas. Sombras que nunca aparecem. Ou uma porta selada com tanta perfeição que ninguém se atreve a abri-la. Esculturas tão delicadas que permitem a passagem da luz através da rocha sólida. E estruturas que se alinham perfeitamente com o sol e as estrelas. Quanto mais se aprofunda na observação, mais estranho tudo se torna. E essas maravilhas são apenas o começo. No centro de tudo, encontram-se 15 antigos templos indianos envoltos em mistério. O Templo Meenakshi, na cidade de Madurai, Tamil Nadu, é uma fusão deslumbrante de brilhantismo artístico e engenhosidade arquitetônica, famoso por seus imponentes gopárons e esculturas vibrantes. O templo abriga impressionantes 33 mil esculturas individuais, cada uma executada com notável precisão. As figuras variam de seres divinos e cenas mitológicas a intrincados padrões florais e geométricos, todos representados com detalhes realistas. Alcançar tamanha precisão e harmonia proporcional em milhares de esculturas permanece uma das grandes conquistas do artesanato indiano antigo. Mas a maravilha do Templo de Meenakshi vai muito além de sua arte. Escondido em seu vasto complexo, encontra-se um avançado sistema de gestão de água que funciona perfeitamente até hoje. Essa rede de canais subterrâneos, reservatórios ocultos e condutos revestidos de pedra regula o fluxo de água por todo o terreno do templo. Ela previne inundações durante chuvas intensas, mantendo um abastecimento de água equilibrado durante todo o ano. Uma façanha da engenharia que rivaliza com os modernos sistemas hidráulicos. Além disso, este projeto hidráulico não possui registros de campo ou manuais de engenharia que detalhem seu planejamento. Como os construtores de um templo, centenas de anos antes da dinâmica dos fluidos moderna, aprenderam uma ciência tão perfeita do fluxo de água. Seria um conhecimento herdado de geração em geração? Ou existiria algo mais elevado e ancestral na engenharia ambiental? Assim, o Templo de Meenakshi é mais do que um símbolo cultural religioso vivo. Ele permanece um enigma vivo. Sua justaposição de arte monumental e funcionalidade eterna revela o gênio daqueles que o criaram. Seja como tesouro artístico, como obra-prima da engenharia, ou em ambos os casos, continua a provocar admiração no leitor, ao mesmo tempo que desafia crenças sobre as capacidades científicas das civilizações antigas. É uma maravilha da engenharia. Mas a próxima esconde um segredo que ninguém se atreve a tocar. Templo de Padmanabhaswamy, em Kerala. O Templo Padmanabhaswamy é reverenciado não apenas por seu profundo significado espiritual, mas também pelos profundos mistérios que guarda sob seus pisos sagrados. Em 2011, a abertura de diversas câmaras subterrâneas seladas revelou tesouros inimagináveis. Ornamentos de ouro, coroas cravejadas de diamantes, colares repletos de esmeraldas e estátuas de ouro maciço. O valor estimado ultrapassou os 22 bilhões de dólares, tornando-o o templo mais rico do mundo. Contudo, entre seus cofres, um permanece intocado. O infame cofre B. Diferentemente das outras câmaras, o cofre B está selado de uma maneira que intrigou os investigadores. A porta não possui dobradiças, fechaduras ou trincos, aparentando estar hermeticamente fechada. Inscrições antigas alertam contra perturbá-lo, alegando que foi fechado por meio de um ritual sagrado conhecido como Nagabandham, um poderoso cântico que teria sido realizado por sábios. Segundo a lenda, apenas a recitação precisa desse encantamento. Agora perdido, pode abrir o cofre em segurança. Ao longo dos anos, o cofre B foi alvo de diversas tentativas de invasão. Estranhos acontecimentos e doenças repentinas, acidentes bizarros e mortes misteriosas afligem justamente aqueles que tentam invadir o local. Coincidência, ou talvez um indício de algo oculto sob um toque sobrenatural? Permanece uma questão de especulação.
Os presságios sombrios causados por esses episódios continuam a manter o cofre fechado, com suas riquezas escondidas dos olhos do mundo. Além da porta fechada, a especulação se alastra. Seriam tesouros ainda maiores, relíquias sagradas ou algo possivelmente muito mais obscuro e perigoso? Até que o templo Padmanabha Swami abra o cofre B. Um dos enigmas mais fascinantes da história da Índia continuará a entrelaçar devoção, folclore e a doce promessa do desconhecido em um mistério ininterrupto. Templo Brihadiswara. Há mais de 1000 anos, no século XI, o poderoso rei Chola, Raja Raja Chola, encomendou a construção de um templo que se tornaria uma maravilha da arquitetura dravídica e um mistério duradouro da engenharia. O templo Brihadiswara Badisa. O enigma mais impressionante reside em seu topo. Uma cúpula de granito de 80 toneladas, mais pesada que um Boeing 737, erguida a 66 metros do solo. Sem guindastes, máquinas modernas ou equipamentos de elevação avançados disponíveis na época, sua localização permanece um enigma não resolvido que continua a intrigar os engenheiros até hoje. Os historiadores não encontraram registros de guindastes de polha, grandes dispositivos de elevação ou mesmo plantas detalhadas da construção do templo. Uma teoria popular sugere que uma rampa inclinada de 4 km de extensão foi construída para rolar a enorme pedra até o topo, um método semelhante aos usados no Antigo Egito. No entanto, algumas perguntas permanecem. Como milhares de trabalhadores conseguiram manobrar um bloco tão colossal sem quebrá-lo? E por que não há vestígios físicos de tal rampa hoje em dia? A precisão da construção só aumenta o mistério. O templo foi construído com técnicas de encaixe de pedras, sem argamassa ou qualquer outro material de ligação. Essa maravilhosa técnica o protegeu de terremotos devastadores, tempestades violentas e da ação implacável do tempo por milênios. Uma montagem tão perfeita, sem o uso de uma única camada de argamassa, faz com que toda a estrutura permaneça em equilíbrio. Um tributo à habilidade do mestre na distribuição de peso e no equilíbrio arquitetônico. Seria possível que a dinastia Chola possuísse uma tecnologia hoje perdida, uma técnica de construção sofisticada desconhecida pela ciência moderna? Ou o sucesso dessa façanha se deve a uma compreensão única de física, geometria e artesanato que se perdeu na memória coletiva? O templo Brihadiswara é um tesouro cultural e um enigma eterno, aberto tanto à admiração quanto à especulação. Templo do Sol Konark. No estado costeiro de Odisha, ergue-se o Templo do Sol de Konark, uma maravilha arquitetônica dedicada ao deus Sol e concebida na forma de uma colossal carruagem de pedra. Construída há cerca de 700 anos, esta obra-prima é adornada com 24 rodas gigantescas, cada uma esculpida com detalhes intrincados. Mas estas não são rodas comuns. Elas funcionam como relógios de sol de precisão, capazes de medir o tempo até um minuto, um feito considerado impossível para a época em que foram feitas. O projeto e o simbolismo do templo combinam arte com domínio astronômico, demonstrando uma compreensão do tempo e do movimento celeste que continua a impressionar os estudiosos até hoje. Textos antigos descrevem uma característica ainda mais surpreendente. Dizia-se que o ídolo principal do templo flutuava no ar, suspenso sem suporte físico. Esse efeito, segundo algumas teorias, pode ter sido alcançado por meio de um intrincado arranjo de poderosos ímãs estrategicamente posicionados dentro da estrutura para criar levitação. Tal tecnologia seria extraordinária. Para os padrões modernos, e se for verdade, isso colocaria o templo entre as realizações arquitetônicas mais avançadas da história da humanidade. O templo está parcialmente destruído, e talvez até mesmo o ídolo levitando tenha desaparecido completamente. Não existem registros que indiquem quem o levou ou por quê. Historiadores especulam se foi levado para preservação, se seus materiais foram roubados ou talvez para escondê-lo e evitar que o conhecimento se perdesse. Essa omissão apenas aumenta o mistério do enigma. Seria o Templo do Sol de Konark apenas um magnífico santuário de devoção? Ou seria algo muito mais complexo? Um repositório de princípios científicos avançados agora perdidos no tempo?
Seja um trabalho artesanal engenhoso, uma obra de engenharia esquecida ou algo muito mais enigmático, esta máquina celestial é a maravilha antiga mais intrigante e fascinante da Índia. Templo de Leakshi. No coração de Andhra Pradesh, ergue-se o Templo de Leakshi, um local onde mito e engenharia se entrelaçam de uma forma que desafia a compreensão convencional. À primeira vista, parece ser mais um exemplo da antiga genialidade arquitetônica da Índia, adornado com entalhes requintados e esculturas sagradas. No entanto, escondida entre suas inúmeras colunas, encontra-se uma característica que intriga visitantes e especialistas há séculos: a famosa coluna suspensa. Essa coluna singular não repousa sobre o chão do templo. Em vez disso, ela paira logo acima, deixando uma lacuna visível abaixo. Os moradores locais costumam demonstrar seu mistério passando um pano fino sob a coluna, provando que ela não toca o chão em nenhum ponto. Como no século XVI, os construtores puderam criar um elemento estrutural aparentemente impossível como esse? Engenheiros modernos examinaram o local. No entanto, nenhuma explicação definitiva surgiu. Alguns estudiosos sugerem que essa coluna pode ter feito parte de uma infraestrutura projetada intencionalmente como uma estrutura resistente a terremotos. Um mecanismo de absorção de impacto sem danificar toda essa estrutura. Outros acreditam que seja um reflexo de uma técnica arquitetônica perdida, que exigia excepcional precisão no equilíbrio entre peso e tensão. Aparentemente, uma grandeza da cantaria que desapareceu do conhecimento comum. A falta de documentos sobre a construção aumenta a especulação sobre a real capacidade dos construtores. Seria a coluna suspensa uma obra-prima da engenharia? Uma peculiaridade que conseguiu sobreviver aos séculos ou à prova de uma tecnologia avançada, agora além da nossa compreensão atual? Seja qual for sua origem, a coluna suspensa no Templo de Leakshi desperta admiração e espanto em todos que a visitam, sejam peregrinos, turistas ou pesquisadores em busca de seu mistério intrigante. Ela se destaca não apenas como um testemunho da maestria artesanal, mas também como uma espécie de desafio silencioso a tudo o que pensamos saber sobre o design estrutural antigo. O Templo de Shanekasha, na cidade de Balur, Karnataka, é um dos exemplos mais intrincados da arquitetura Rohala. Uma verdadeira celebração de arte e habilidade artesanal. Construído no século XII, o templo tem suas superfícies cobertas por elaboradas esculturas que retratam dançarinos celestiais, criaturas mitológicas, divindades e motivos decorativos. Cada um executado com uma delicadeza impressionante. A densidade e a precisão dos detalhes fazem dele um dos templos mais visualmente impactantes da Índia. Entre suas características mais notáveis estão as esculturas em pedra, que parecem incrivelmente delicadas. Algumas das joias esculpidas em pedra do templo são tão finas que imitam filigranas de ouro, com minúsculas aberturas por onde a luz passa. Alcançar tal perfeição em pedra dura, sem lascar ou quebrar, representa um desafio até mesmo para escultores modernos equipados com ferramentas avançadas. Esse nível de habilidade artesanal sugere técnicas muito além do que normalmente atribuímos à escultura em pedra medieval. Como historiadores e arqueólogos conseguiram realizar um trabalho tão detalhado, é uma questão que intriga há muito tempo. Os cinzéis tradicionais teriam dificuldade em criar tal precisão, especialmente em tal escala. Alguns sugeriram que os artesãos poderiam ter tido acesso a ferramentas especializadas de alta precisão para corte de pedra, feitas de ligas avançadas, ou utilizando métodos perdidos na história. No entanto, nenhuma dessas ferramentas foi encontrada, e não existem registros que descrevam suas técnicas. Seria a habilidade manual acumulada ao longo dos séculos o que foi transmitido no Templo de Shanekasha? Ou será que a estrutura é resultado de uma tecnologia que perdeu sua definição? Em ambos os casos, trata-se de uma maravilha da arte que desperta admiração e curiosidade. Permanecendo como está há quase 9 séculos, é um tesouro cultural e uma lembrança silenciosa de que os antigos artesãos indianos provavelmente possuíam uma capacidade muito superior à que se reconhece atualmente. Templo da Costa. Nas margens de Tamil Nadu, ergue-se o Templo da Costa,
um sentinela de granito que encara a Baía de Bengala há mais de 1000 anos. Embora seja admirado por sua arquitetura da Era Pallava, também está ligado a uma das lendas mais intrigantes da Índia: a história de 7 magníficos templos, 6 dos quais teriam sido engolidos pelo mar. Durante séculos, essa história foi descartada como folclore, um exagero poético da história costeira. Essa percepção mudou drasticamente em 2004, após um tsunami devastador atingir o litoral indiano. Quando as águas recuaram, revelaram os restos de estruturas submersas perto do templo costeiro. Essas ruínas apresentavam uma semelhança impressionante com o próprio templo, conferindo uma credibilidade inesperada à antiga lenda. Arqueólogos e historiadores foram obrigados a reconsiderar a possibilidade de que um outrora próspero complexo de grandes templos pudesse de fato ter existido ali, posteriormente engolido pelo oceano. A descoberta provocou mais perguntas do que respostas. Quem foram os construtores desses templos subaquáticos e quando foram construídos? O que causou sua destruição? Foi um único evento cataclísmico ou uma invasão gradual do mar? E se 6 templos foram localizados com base na lenda e em ruínas, poderiam existir outros templos submersos aguardando para serem redescobertos? As respostas ainda permanecem desconhecidas. O templo costeiro permanece hoje como um farol cultural e um portal para um mistério. Seja marcando a fronteira de uma civilização perdida ou simplesmente a sobrevivência de um entre muitos monumentos costeiros, o sítio continua a atrair historiadores, mergulhadores e visitantes de todos os continentes. Sua presença contínua e as ruínas submersas nas proximidades apontam para a possibilidade de que a Baía de Bengala ainda guarde segredos do antigo passado marítimo da Índia. O Templo Lingaraj, em Bhubaneswar, Odisha, é um dos melhores exemplos da arquitetura Kinga na Índia e uma estrutura que desafia o tempo. Construído há mais de 1000 anos, este imponente monumento foi erguido sem o uso de argamassa ou qualquer outro material de ligação. Em vez disso, suas enormes pedras foram cortadas e encaixadas com tamanha precisão que a estrutura resistiu a séculos de terremotos, tempestades e a implacável passagem do tempo sem perder sua estabilidade. A técnica por trás dessa durabilidade permanece um enigma. Cada pedra se encaixa tão perfeitamente que todo o templo se ergue como um buraco único, distribuindo o peso e mantendo o equilíbrio de uma maneira que engenheiros modernos ainda estudam com admiração. Alguns pesquisadores acreditam que os construtores seguiram uma fórmula geométrica secreta, que otimizava a distribuição de carga e a estabilidade, permitindo que o templo permanecesse sólido por milênios. No entanto, os cálculos e métodos exatos se perderam na história. Além disso, nenhuma evidência foi coletada sobre os métodos de construção desconhecidos empregados na edificação do templo. Assim, somos levados a imaginar, de forma impossível, como os antigos artesãos dominaram a pedra sem instrumentos de medição modernos. O artesanato teria sido uma raridade sem quaisquer planos escritos ou ferramentas arquivadas. Uma ciência perdida da engenharia estrutural. Há teorias de que ela poderia até mesmo competir com alguns métodos modernos. A intuição do gênio, aprimorada à perfeição por gerações de artesãos, dá origem ao templo de Lingaraj, com suas ciências de técnicas de engenharia avançadas, hoje perdidas e que não existem mais. Seja o que for, sua durabilidade demonstra a arte e a visão de seus criadores. Hoje, o templo não só se destaca como um importante local religioso, mas também como um desafio que confronta a nossa compreensão da complexidade da construção antiga e da resistência arquitetônica. Prepare-se para a curiosidade. A próxima maravilha nos levará ao Pumanas, a um mundo abaixo da superfície, de uma maneira que você jamais imaginaria. Hanikave, em Gujarat, é um patrimônio mundial da Unesco, que vai muito além de um poço escalonado ornamentado. É um templo subterrâneo de pedra e ar, uma proeza de beleza e engenharia. Ao contrário dos templos tradicionais que se elevam acima do solo, Hanikave desce 7 níveis abaixo da terra.
Suas paredes são adornadas com mais de 500 esculturas intrincadamente esculpidas, representando divindades, cenas mitológicas e desenhos ornamentais. Todas preservadas com detalhes notáveis, apesar de séculos sob a terra. O que torna Honey Cave verdadeiramente único não é apenas sua arte, mas seu microclima. Apesar de estar enterrado a grandes profundidades, o ar em seu interior permanece fresco, puro e bem circulado. Os visitantes frequentemente se surpreendem com o conforto do ambiente, mesmo nos dias mais escaldantes de verão. Esse efeito de resfriamento natural é alcançado sem qualquer ventilação artificial, uma façanha que os arquitetos modernos ainda consideram desafiadora de replicar. Seu segredo reside no projeto, uma combinação de profundidade, disposição das pedras e canais abertos que permitem o fluxo contínuo de ar. Resta saber como e por quais cálculos exatos esses padrões de ventilação foram obtidos. Não existem registros que descrevam os princípios de engenharia por trás disso. Assim, os historiadores se veem obrigados a especular se foi pura habilidade artesanal ou fragmentos de uma arte perdida nos anais do tempo, uma arte que incluía a regulação da temperatura e o controle ambiental. A questão permanece. Será que o efeito refrescante de Honey Cave surgiu como resultado de tentativas e erros aperfeiçoados ao longo de gerações? Ou será que os construtores possuíam, de fato, um sofisticado conhecimento técnico sobre movimentação de ar e dissipação de calor? De qualquer forma, essa maravilha subterrânea é uma ode eterna à genialidade da engenharia indiana antiga. Uma estrutura onde a arte sagrada e a ciência prática coexistem harmoniosamente, cumprindo sua função como deveria, quase 1000 anos depois. O Templo do Sol de Modhera, em Gujarat, é um testemunho da maestria da Índia antiga em astronomia, arquitetura e espiritualidade. Construído há mais de 1000 anos e dedicado ao Deus Sol, este templo foi projetado com extraordinária precisão para se alinhar com os eventos celestes. Sua característica mais notável é a forma como o santuário do templo é iluminado durante o equinócio. Nesses dias, os primeiros raios do sol nascente atravessam a entrada e incidem diretamente sobre a imagem da divindade ao amanhecer. Alcançar um alinhamento tão perfeito exigiu um conhecimento avançado dos movimentos do sol e das mudanças sazonais, conhecimento normalmente associado à astronomia moderna. O projeto do templo sugere que seus arquitetos conseguiam calcular a posição do sol com notável precisão muito antes da existência de telescópios, satélites ou modelos computadorizados. A precisão da construção é ainda mais impressionante, considerando o tamanho e o peso das estruturas de pedra envolvidas. Tudo isso teve que ser posicionado com uma orientação impecável. Assim como a simetria intrincada está sutilmente gravada no projeto arquitetônico do Templo do Sol de Modhera, o santuário, o salão de assembleia e o poço escalonado também estão dispostos em consonância com os pontos cardeais e outros princípios cósmicos. Infelizmente, os dados que corroboravam essa hipótese desapareceram. E como essa precisão astronômica foi alcançada, ainda permanece um segredo. Teria exigido apenas gerações de observação empírica prolongada? Ou apontaria para um sistema avançado e ainda não identificado de mapeamento celeste? Hoje, o templo é tanto uma fonte de orgulho cultural quanto um mistério científico. Ele apresenta um argumento contra a corrente de pensamento de que a engenharia astronômica sofisticada é uma criação recente e dá crédito ao fato de que as civilizações antigas possuíam conhecimento muito além do que lhes é geralmente atribuído. O Templo do Sol de Modhera brilha com o alvorecer e o brilho eterno de seu projeto. Templo do Palácio de Tanjavore, em Tamil Nadu. O Templo do Palácio de Tanjavore se destaca como uma interseção única de arquitetura, história e ciência acústica. Embora muitos templos inspirem admiração por sua grandiosidade visual, este também impressiona pelo som. Certas áreas de sua estrutura foram projetadas para amplificar o som múltiplas vezes, criando ecos tão precisos que parecem ter sido intencionalmente projetados. Mesmo hoje, especialistas em acústica têm dificuldade em replicar o padrão exato de eco do templo em edifícios modernos.
Visitantes que se posicionam em pontos específicos dentro do templo podem vivenciar esse fenômeno em primeira mão. Uma única palma produz múltiplos ecos distintos, cada um reverberando perfeitamente nas paredes de pedra em uma sequência rítmica. O efeito não é aleatório. Ele segue um padrão claro e consistente, sugerindo que os construtores compreendiam como as ondas sonoras se refletem e interagem em espaços fechados. O mistério se aprofunda ao considerarmos a época de sua construção, séculos antes da formalização da teoria acústica moderna. Sem ferramentas de medição avançadas, os arquitetos do templo teriam se baseado em conhecimento empírico, intuição ou talvez em um conjunto de princípios científicos hoje perdidos. Não existem registros que detalhem as técnicas utilizadas, o que deixa em aberto a questão de se o projeto surgiu de um processo artesanal de tentativa e erro ou da aplicação deliberada de uma engenharia acústica precisa. O efeito de eco do templo do Palácio de Tanjavor era uma característica intencional, destinada a aprimorar rituais e apresentações? Ou foi um resultado incidental de sua forma arquitetônica, posteriormente incorporado e refinado? De qualquer forma, essa combinação de espaço espiritual e maravilha acústica revela as sofisticadas capacidades de seus criadores. Serve como um lembrete de que os antigos construtores indianos não eram apenas mestres da pedra e da escultura, mas também, talvez, pioneiros na ciência do som. O templo Sri Ranganatha Swami, em Tamil Nadu, é um dos maiores templos em funcionamento do mundo. Um vasto complexo que se assemelha mais a uma cidade autossuficiente do que a um simples local de culto. Abrangendo múltiplos pátios, torres e santuários, ele incorpora a grandiosidade da arquitetura dravídica. Contudo, além de sua escala física, o templo guarda um mistério ainda maior. Acredita-se que seu projeto tenha sido concebido como uma planta cósmica perfeitamente alinhada aos princípios sagrados védicos de astronomia e geometria. Pesquisadores observaram que o posicionamento das torres, caminhos e santuários do templo corresponde a movimentos celestes, formando o que parece ser um mapa espiritual do cosmos na Terra. A precisão desses alinhamentos sugere que os arquitetos possuíam um conhecimento avançado do movimento planetário e dos ciclos astronômicos. Tal precisão seria notável mesmo com instrumentos modernos. Mas o templo foi construído há mais de 1000 anos, muito antes dos telescópios ou cálculos computadorizados. Isso é desconhecido. Nenhum registro existente até hoje menciona qualquer processo de planejamento astronômico. Ainda não está claro se tal alinhamento se deve a gerações de observação cuidadosa ou, em vez disso, a uma ciência hoje perdida de campos de energia e mapeamento cósmico. No entanto, alguns estudiosos se iludem e afirmam que o propósito era canalizar energia espiritual para a unificação do físico com o metafísico em um único espaço sagrado. O templo Sri Ranganatha. Swami era uma devoção monumental ou um antigo observatório petrificado. Seja por seu significado religioso, domínio científico ou ambos, ele continua a fascinar. De fato, para seus criadores, representava um poderoso lembrete de que a arquitetura nunca poderia significar apenas a construção de edifícios, mas sim a integração da vida humana com os próprios movimentos do cosmos. Templo de Virupaksha. O Templo de Virupaksha, em Karnataka, com mais de 3 milênios de existência, é um dos templos mais reverenciados e historicamente significativos da Índia. Embora seja conhecido por sua grandiosa arquitetura e herança espiritual, um fenômeno em particular dentro de seus muros continua a intrigar cientistas e historiadores. Uma ilusão de ótica perfeita criada muito antes da invenção das câmeras modernas. Dentro do templo, uma pequena janela posicionada com precisão projeta uma imagem invertida e perfeita da imponente torre do portal Gapurum em uma superfície interna. Esse fenômeno, agora explicado pelos princípios de uma câmera estenopeica, demonstra uma compreensão extraordinária da luz e da óptica por parte dos construtores da antiguidade. A precisão do alinhamento garante que a projeção pareça nítida e proporcional. Uma façanha que exigiria conhecimento avançado de ângulos, abertura e comportamento da luz. Permanece um mistério se o efeito foi intencional ou apenas fortuito.
O efeito de sombra parece perfeito demais para ter acontecido por acaso. Portanto, os arquitetos do templo o teriam projetado deliberadamente, de forma a dominar a utilização e a manipulação da luz natural. Essa manipulação era praticada na antiguidade e só foi registrada, até então, em estudos de óptica de outras partes do mundo, o que levanta questões sobre a profundidade com que o conhecimento científico estava enraizado na psique indiana. Seria esse alinhamento resultado de um conhecimento astronômico e óptico de alto nível incorporado à estrutura do templo? Ou seria fruto de um pensamento arquitetônico inovador que, por uma feliz coincidência, se alinha aos princípios científicos modernos? Em qualquer caso, o templo de Virupaksha se ergue como um local de culto e um monumento à conquista científica, lembrando-nos de que a arquitetura indiana antiga frequentemente combinava espiritualidade, engenharia e sutileza tecnológica de maneiras que ainda hoje buscamos compreender. O templo de Jagannath, em Puri, Odisha, é um dos locais de peregrinação mais importantes da Índia há séculos e um de seus enigmas mais duradouros. Embora seja reverenciado por seu significado religioso, o templo também abriga mistérios que desafiam a explicação científica. Entre os mais famosos está uma bandeira do templo, que tremula constantemente contra o vento. Não importa a hora do dia ou a direção do fluxo de ar natural, a bandeira se move na direção oposta, um fenômeno ainda não totalmente compreendido pela ciência moderna. Igualmente intrigante é a enorme cúpula do templo, que, apesar de seu tamanho imponente, não projeta sombra em nenhum momento do dia ou em qualquer estação do ano. Essa aparente afronta aos princípios básicos de luz e sombra intriga observadores há gerações. Embora alguns sugiram que possa ser uma ilusão de ótica engenhosa, criada pelo design e posicionamento da cúpula, nenhuma explicação definitiva foi aceita. A natureza incomum dessas anomalias provocou especulações que vão desde dispositivos arquitetônicos ocultos até o conhecimento avançado de aerodinâmica e óptica por parte dos construtores deste templo. Contudo, nenhuma construção ou desenho referente a esse período jamais foi apresentado como prova que pudesse validar se, ou mesmo se, esses efeitos foram concebidos intencionalmente. A ausência de evidências apenas adensa a nuvem de mistério que os envolve. O templo de Jagannath foi projetado deliberadamente para provocar esses efeitos impossíveis, com base em um profundo conhecimento das forças da natureza. Ou esses fenômenos foram meramente subprodutos de sua estrutura peculiar? Quaisquer que sejam as respostas, este templo lançou dúvidas sobre muitas suposições, erguendo-se como um tributo à crença e mais um monumento paralelo ao invisível, onde a fé colide com a miríade de perguntas sem resposta. Prepare-se. O que vem a seguir é um enigma ainda maior. Templo de Kyasa. Escondido nas cavernas de Ellora, em Maharashtra, encontra-se o impressionante Templo de Kyasa. Uma obra-prima monolítica, diferente de qualquer outra na Índia ou no mundo. Ao contrário das construções convencionais, erguidas peça por peça, este templo não foi construído da maneira tradicional. Ele foi esculpido de cima para baixo a partir de uma única rocha maciça. Cada coluna, pilar e escultura foi meticulosamente moldada in situ, resultando em uma maravilha arquitetônica de precisão e arte de tirar o fôlego. A escala da escavação é impressionante. Estima-se que 200 mil toneladas de rocha foram removidas para criar o templo. No entanto, não existem registros que expliquem como isso foi realizado. Engenheiros modernos estimam que, usando apenas cinzéis tradicionais, tal feito teria levado séculos. No entanto, as evidências sugerem que pode ter sido concluído em apenas algumas décadas. Ainda mais intrigante, a localização da rocha descartada permanece desconhecida, adicionando mais uma camada ao mistério. O trabalho primoroso das esculturas dentro do templo de Kyasa pode igualar, e, em alguns casos, superar o que pode ser alcançado com a ajuda de ferramentas modernas. Das figuras delicadamente esculpidas de divindades aos extravagantes motivos decorativos, cada centímetro revela uma habilidade incomparável e uma precisão incrível. A questão de como os antigos artesãos alcançaram esse grau de simetria e suavidade em pedra dura, sem fraturá-la, permanece sem resposta.
Alguns teóricos chegam a propor que eles possuíam tecnologias avançadas de corte de pedra, possivelmente algo como uma versão primitiva da precisão de um laser, muito além de qualquer coisa que atribuiríamos àquela época. Seria o Templo de Chiasa, então, a prova de uma civilização perdida, cuja tecnologia há muito tempo se perdeu em nossa percepção? Ou seria simplesmente o mais alto produto da arte humana levado ao limite? Seja qual for a verdade, essa maravilha, esculpida em uma única pedra, ainda clama por explicação e continua a intrigar historiadores, arqueólogos e engenheiros, tanto por sua escala quanto por seu mistério. Se você gostou de desvendar esses mistérios incríveis, não se esqueça de curtir, compartilhar sua opinião nos comentários e se inscrever para mais histórias fascinantes da história. E quando estiver pronto para sua próxima aventura, clique no vídeo aqui mesmo na sua tela. Você não vai querer perder.